Alô moçada, aqui é o professor Márcio Lisboa de Química, vamos a uma super dica de Química. Alô galera, vamos falar um pouquinho sobre água. A água é um objeto de conhecimento de grande importância no mundo. A água ela pode ser trabalhada em várias competências e em várias habilidades da matriz curricular do Enem, da parte de Ciências da Natureza. Podemos destacar, por exemplo, a habilidade número 24 da competência 7. Falando um pouquinho mais sobre a água e as suas propriedades, vamos ver que a água ela tem um alto calor específico, ou seja, a água ele é um líquido em condições ambientes que sofre pequenas variações de temperatura, portanto ela atua como regulador térmico. A água ela tem um alto calor de vaporização, a água ela tem uma alta tensão superficial. E a água, em fase sólida, ela apresenta uma menor densidade. Essas são algumas características fundamentais desse líquido tão precioso que nós chamamos de água. A água também ela pode ser tratada. Ao ser tratada, dependendo do tipo de tratamento, a água pode receber a denominação de água potável. Nós podemos obter água potável a partir do que nós chamamos de água insalubre. O que é água insalubre? É uma água rica em partículas sólidas e micro-organismos. Essas partículas e esses micro-organismos tornam a água imprópria, sendo chamada de insalubre. Após um tratamento específico, essa água insalubre ela pode se transformar em água potável. E para que você pode transformar a água insalubre em potável, você tem algumas etapas que são importantes, como por exemplo a pré-cloração, a pré-alcalinização, a adição de carvão ativo. Cada item desse que você adiciona, ele tem um papel importante, como por exemplo a adição de cloro para a retirada de matéria orgânica, a pré-alcalinização para fazer o ajuste do pH, a utilização de carvão ativo para retirar determinados odores desagradáveis da água, a coagulação e floculação, que é agregar as partículas sólidas, agregar de um modo geral as impurezas que você tem nesse líquido. Essas partículas, esses agregados são chamados de flocos, eles são densos e são pesados, ou seja, são pesados. Eles sofrem um processo de decantação. Após o processo de decantação, eles podem passar por um processo de filtração, que é para retirada desses flocos, desses agregados, tá? Depois do período da filtração, você tem o tratamento químico propriamente dito, que nós chamamos de desinfecção, onde nós vamos utilizar substâncias como cloro, ozônio, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, justamente para combater determinados micro-organismos e tornar essa água, que no caso tinha algumas impurezas, e retirar de uma vez por todas essas impurezas. Após o processo de desinfecção, nós temos a etapa chamada de fluoretação, que é a adição de fluoreto de sódio, tá? Para que você tenha uma melhor conservação da nossa arcada dentária, combatendo cáries e outras enfermidades que podem ter na nossa arcada dentária. Por último, nós podemos fazer novamente um ajuste desse pH, tá? E após todas essas etapas, nós vamos observar esse líquido para ver se não ocorre alguma alteração. Não havendo nenhuma alteração, esse líquido ele pode passar para a última etapa, que é a parte de distribuição. Alô galera, muito obrigado, até a próxima.